povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos para o primeiro vídeo deste dia 19 de março. Hoje é quinta-feira, tá bom? Galera, vocês viram ali que o Nego do Ranço subiu um vídeo, ele meio que tentando se explicar sobre toda essa polêmica envolvendo o nome dele, envolvendo o nome de Mary Angels e de Cleitinho. Pois é, tá? Título do vídeo ali, ó, virou uma polêmica, coisa que eu não tenho nada a ver. E carinha de bravo, né? Pois é, ele não tem mesmo nada a ver, não tem. Mas como ele publica coisas e publica, né, desabafos lá no Insta dele, é óbvio que ele vai se ver envolvido em meio a toda essa polêmica. Ele falou várias vezes ali durante o vídeo, algumas frases ali me chamou muito a atenção. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas nós vamos fazer o quê? Destrinchar ponto a ponto da declaração do Nego, tá? Mas antes de tudo, povo, eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo. Por que vocês não voltam a seguir o Nego do Ranço? Porque, tipo assim, pelo menos essa parte ali que ele fica muito dolorido, muito chateado com relação às pessoas pararem de seguir ele não crescer, ele tá, né, com 17.900 inscritos ali, tô vendo aqui, tá? Cai, né, gente? Aí, pelo menos essa parte aí, essa questão cessa, tá? Dele ficar reclamando que perdeu inscritos. Olha só como a resenhista é uma pessoa boa e eles falam que a resenhista é uma cobra. Vamos lá, gente, sigam o Nego a caráter de entretenimento. Que entretenimento ali ele entrega, tá? De vez em quando ele dá uma sumida, mas quando ele volta tocando terror. Se bem que nesse vídeo aí ele tá mais sossegadinho, né? Acho que ele viu que a cobra tá fumando, né? Mas, e outra coisa, se ele fizer rifa ali, pedir pix, pedir ajuda, não façam isso. Vocês estão vendo aí que ele tá vivendo o extraordinário. Sigam o Nego do Ranço a caráter de entretenimento, porque ele entrega. Beleza? E é isso que a gente gosta, né, Brasil? Bom, ele disse que se viu ali em meio às polêmicas, que ele não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com o peixe, que hoje ele se curou, que ele não é mais uma pessoa precipitada, não é ansioso, não é depressivo. Pra quem que vocês acham que ele jogou essa letra? Pois é, ele falou isso, eu não sou depressivo, não sou um cara ansioso. Quase que ele fala ali que não usa medicamentos, né, gente? Falem se eu tô doida. Disse ele também, né, no vídeo, que ele não tem problema sentimental, né, desses que não pode ficar sozinho sem mulher. Quer dizer, quem que nós vemos aí que não consegue ficar só, que tem sempre que estar com uma pessoa? Então, as declarações do Nego, se vocês forem analisar ali, gente, ponto a ponto, cada coisa que ele fala é uma cutucada que ele dá, ou numa pessoa ou na outra. Isso é o vídeo todo, tá? Então, isso se chama rito da mensagem. Ele fala uma coisa, mas o pensamento dele diz outra. E isso se prolonga durante todo o vídeo do Nego do Ranço, gente. Ele disse ali que ele não foi emocionado no começo com a Bia, que ele foi conhecer. Eu anotei tudo aqui, gente, para não falar besteiras para vocês. No começo ele disse que foi conhecer a Bia, ele não foi emocionado com esse negócio de casar. Ele não foi ali com aquela sede ao pote, ele foi para conhecê-la. E ele também não foi com aquela coisa de trazer ela a qualquer custo com ele para o estado dele ali, onde ele mora. Ele foi para conhecer, mas isso aqui também tudo é um cutucão. Quando ele fala, não fui para trazer ela para cá, eu não fui emocionado, não fui com aquela coisa de casar. Quem que foi assim inicialmente? Vocês estão entendendo? Isso se chama ali rito da mensagem. Ele fala uma coisa, ele pensa outra, mas para não gerar mais polêmica, ele dá uns cutucão ali e quem vai assistindo vai pescando, certo?
Ele admite que ele não estava curado, e não estava mesmo, embora, né, ele nos grupinhos, ele parecia estar bem. É aquela coisa que eu disse pra vocês, gente, o homem, nos primeiros dias ali de separação, o cara tá vivendo aquela loucura, tá aproveitando, eu falei isso pra vocês, tá curtindo, tá achando que tá vivendo ali, sabe, eu vou viver tudo aquilo que eu quero, só que depois de um tempo, quem fica curada ali mais é a mulher, depois de 30 dias, 60 dias, e o homem, ele começa a raciocinar, olha, eu perdi, tanto que o nego fala, eu perdi o que eu perdi, só que ali eu não captei. Se ele tá falando bens materiais, eu vou chegar lá com vocês, tá, gente? Ou se ele tá falando que perdeu a família, certo? Então, ele disse que percebeu ali, gente, que não ia conseguir estar em um relacionamento sério. Por quê? Porque a cabecinha do nego, e ele nega, ele tá em estado de negação. Percebi que não ia conseguir estar em um relacionamento sério. Por quê? Porque o pensamento dele tá em outra pessoa. Ele faz isso o vídeo inteiro e ele não admite. Isso é negação, gente. Vejam o vídeo desse homem com um olhar ali mais crítico. Por telefone, ele disse que ficou conversando, a pessoa que ele fala ali é a Bia, tá? Por 2 meses. Agora, com essa polêmica ali, né, do casal Mari e Cleitinho, que terminaram e ficam falando ali pra ele que ele quer voltar com a Mari, que ele vai voltar com a Mari. Aí ele pega e fala, não, eu quero que eles sejam felizes, eu não quero o mal dela, tá? Ele disse que no começo ele ficou com muito ódio, ele usou essa palavra, ódio, raiva, por tudo que ela fez contra ele. Vocês viram ali? Muita raiva. Só que assim, nós sabemos que quem saiu de casa primeiro foi o nego. Então, o que ela fez pra ele que ele ficou com muita raiva? Ela ter assumido logo uma pessoa, só que ele também assumiu. Então, aparentemente, parece que, supostamente, é óbvio, né? Aconteceram mais coisas que nós não sabemos o que é. Mas ele não fala. Tá, gente? Depois ele diz que é um trabalhador que tá na serraria. Realmente ele tem mostrado vídeos ali, sempre dentro do carro, na serraria, tá? Ele falou que tava no horário de almoço dele, gravando esse vídeo. E ele toca nesse assunto. Perdi o que eu perdi, mas eu não tô nem aí, deixo pra trás. Isso aqui eu não consegui detectar, eu não sei se ele tá dizendo ali que perdeu coisas materiais, sendo que aparentemente tudo foi dividido. O rancho foi dividido, o carro ficou com ele, ou se ele tá falando da família ali, perdi o que eu perdi com relação à família. Isso daí só ele pode dizer, né, gente? Aí, pra fugir da polêmica, ele disse que hoje ele não quer o mal dela jamais, que de novo ele fala, tá? No começo ele teve raiva, mas agora o coraçãozinho dele está limpo. Não está. Prova disso é que dias atrás estava ele lá nos status comemorando, gente, porque quando o cara coloca ali, né, a máscara caiu, põe música ali de A Lei do Retorno, tá? Chama ali a ex de, como é que foi? Eu não sou cachorro pra comer restos. Isso não mostra superação. Quando a pessoa supera, a pessoa não toca no nome da outra, não quer nem saber, tá bom, deixa pra lá, besteira. Claro que dá uma raiva de ver todos falando, fulano, mas quando você está bem, você até entra na onda, na brincadeira. Ai, quer saber, gente? Que se dane, sabe? O nego não, o nego ele fica irritado e ele joga ali, né? Conversas, situações nos status, então ele não tem pra onde fugir, tá, gente? Ele não tá com o coração limpo ainda. Ele vai ficar, a gente espera, né? Mas limpo mesmo como ele fala que tá, não tá. Outra situação ali, ele disse que foi viajar todo o mês de dezembro, que o patrão deu pra ele todo o mês de dezembro, pra ele ir pra casa ali, né, de parentes, viajar para espairecer a cabeça, para aliviar ali, ó, a mente, tá? Isso depois, e ele fala ali no vídeo que ele ficou sabendo que ela estava
ele titubeia, ela estava com outro, quer dizer, mexeu demais com ele. Ele ficou completamente desequilibrado e por isso também que ele deixa a outra moça, como aconteceu. Porque ele tomou um choque ali de realidade quando ela assumiu outra pessoa. Ele não acreditava que ela fosse fazer isso. Ele acreditava que ela fosse correr atrás dele, como ela correu atrás dele todas as outras vezes. E quando ela assume uma pessoa, aparentemente ali era algo sério, ele ficou completamente ali desconfigurado, mais do que ele já é, tá, gente? Uma coisa boa aqui no Nego do Ranço, ele tem algumas coisas boas, né, gente? Algumas características boas. O ranço, ele é o que é. Eu sempre falo isso pra vocês. Ele, hoje, ele não usa máscaras. Ele não tá mascarado. Com relação a dizer ali que não tá nem aí, que já tá curado, não tá. Ele não tá, tá? Ele não tá. Eu acho que o Nego, quando ele separou, agora, dessa vez, ele imaginou que a Mari ficaria correndo atrás dele como das outras vezes, que ela ia ficar chorando, que ela ia gravar vídeos ali, até pedindo pra ele, né, repensar a família, tudo isso não aconteceu. E ele acreditava que fosse ser assim, e não foi. Muito rapidamente ela arrumou uma outra pessoa. Ele mesmo disse que com 15 dias. Tá? Então ele não acreditou, ele falou, não, gente, não é possível, ela não tá com outra pessoa, ela não assumiu outra pessoa. O quê? Ela não vai correr atrás de mim? Isso mexeu demais com ele, tá? Isso aqui, ó, quando eu ia falar, né, mas acabei me atropelando, ele disse que se afastou sim da igreja, tá? Que ele não culpa ninguém, não está na igreja, não está nem no banco, se afastou de vez. Pelo menos ele não é hipócrita, né, gente? Tem muita gente aí na igreja fazendo besteiras, coisas que não poderiam estar fazendo dentro da igreja e tá lá. Né? Eu sou crente, eu sou evangélica, eu sou evangélico. E rodando peão lá, vocês me perdoem, tá? Gente, pelo menos ele se afastou. Ele hoje tá onde? No mundo. Mas ele diz que conhece a palavra, enfim. Mas ele não é hipócrita de falar, tô indo na igreja, não sei o quê. Não. Pelo menos ele é honesto nessa parte, tá? Ele não fica ali esquentando o banco. Diz que viu um comentário ali num canal de resenha de que o Cleitinho e a Mari vão voltar. Ele responde, né, que eles sejam felizes. Se o outro lá, né, for um cara bom, que Deus abençoe, que se casem. Que mais? Desejo ver a felicidade deles. Ele sendo um cara que tenha respeito pelos meus filhos, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que não é isso que ele demonstra quando ele faz comentários. Se ele for um cara bom, ele sabe que o rapaz ali é um cara bom, é um cara decente, tá, gente? Mas as palavras ali do Nego acabam não se sustentando nessa situação ali, dele dizer que não está feliz pela separação. Ele disse que ele era um cara muito ansioso com relação a arrumar uma pessoa, uma mulher, né, gente? Hoje não é mais. Ele fala que não ficou feliz e que um canal de resenha ali fez uma montagem com ele rindo, feliz, dando risada, e que não é bem assim. Mas por dentro, o Nego, ele ficou feliz sim com a separação. Ele fala que não, mas ficou porque ele posta. Ele faz postagens sobre isso, tá, gente? Essa parte da música que o Nego fala foi uma música que ele postou lá nos status dele, se eu não tô enganada. Falando, a música fala, né? Lei do retorno, até comentei com vocês aqui num outro vídeo, tá? A música ali, a lei do retorno, você vai pagar. E alguém comentou, ele diz ali no vídeo, né? Que alguém comentou que ela não vai voltar pro Nego. Que não adianta ele comemorar porque ela... E ele fala ali... Isso aqui me chamou muito a atenção, tá? A resposta dele pra pessoa, eu não vi a resposta dele, ele fala em vídeo. E eu com isso, se ela não voltar... Gente, rito da mensagem, a boca dele fala uma coisa, mas aqui, ó, fala outra. Por quê?
A pessoa chega pra mim e fala, Di, olha, o seu esposo, me separei do meu esposo, tô bem, não tô pensando em retorno nem nada, tô na minha, não quero voltar mais. A pessoa fala, Di, fica na tua, porque teu esposo não volta mais contigo, ele não vai te querer mais. Se eu tô bem, gente, eu não vou falar isso aqui que o nego falou. E eu com isso, se ele não voltar? Porque essa parte aqui, e eu com isso, se ele não voltar, remete a um desejo que eu tenho que ele volte. Tudo bem, mas e eu com isso, se ele não voltar? Não se responde assim. Porque isso aqui, gente, é aquela... É o que tá dentro dele, né? E eu com isso? Se ela não voltar? Não. Eu nem quero que ela volte. Eu não tô nem... não tenho nem interesse. Ah, que bom se ela não voltar. Opa! Ele falou, não, quer dizer, ele tem tentativas. Ele talvez fará tentativas. Isso se ele já não estiver fazendo, tá? Porque ele responde, eu com isso se ela não voltar? Como assim eu com isso? Vocês estão entendendo? Isso se chama rito da mensagem, gente. Não se responde assim quando você não tem interesse que a pessoa volte. Você não vai responder, eu com isso. Quer dizer, eu tô tentando, mas se ele não voltar... Agora, quando eu não tento, eu vou falar, graças a Deus, que ela não vai voltar. Ai, que bom, eu nem quero. Não sei se eu consegui explicar pra vocês. A boca dele fala uma coisa, mas o pensamento dele fala outra. Tá, gente? Por fim, ele disse ali que ninguém vê o lado dele, que ele tá saindo como monstro. E se eu puder dar um conselho pro senhor Nego do Ranço, pra ele sair do meio dessa polêmica e desse olho, desse furacão, é só ele não ficar provocando, né, gente? Postando coisas ali dia após dia. Por mais que ele fique com raiva por causa dos comentários das pessoas, porque isso aqui só dá margem para que ele tenha que responder esse tipo de situação como ele respondeu no vídeo de hoje. Certo? O nego fala ali que se eles não deram certo, olha só, é porque Deus não quis e alguma coisa errada viram. Vocês entenderam? Aqui, gente, claramente ele quer dizer que o rapaz claramente viu alguma coisa errada. Porque ela, a Mari, não queria essa separação, óbvio, não queria que o rapaz saísse da casa dela, não escolheu pela separação, não escolheu pela ruptura. Quem escolheu pela ruptura foi ele, foi o Cleitinho. E agora vem o Nego do Ranço e diz, se eles não deram certo é porque Deus não quis, alguma coisa viram. Vocês estão entendendo? Eu sou má, gente? Não, eu só sei destrinchar ali o que a pessoa quer dizer na verdade. Diz que não quer o mal deles, que deseja que um dia ela acerte com uma pessoa, porque ela não deu certo com nenhum. Mas que Deus abençoe, quer dizer, outro cutucão. Só vocês olharem o vídeo direito. E eu vi uma vez só, hein? O Nego, gente, ele é muito, não adianta. Ele é extremamente transparente. É muito fácil fazer uma leitura do Nego, gente. Tem pessoas ali que eu tenho uma dificuldade, prefiro nem ficar aqui falando, né? Mas o Nego, ele é muito transparente. Ele pensa uma coisa, coitado, a boca dele tá falando uma coisa, ele tá pensando outra. Não quero o mal dela, que um dia ela acerte com alguém, com uma pessoa. Não deu certo com nenhum. Ele faz ali, ele não fala, ela não deu certo com nenhum. Ele fala, não deu certo com nenhum. Tipo, ele ainda faz isso, né? O que vocês acham? Mas que Deus abençoe. Gente, olhem o vídeo ali, tá? Vejam direitinho. Outro que ele faz, né? Ele diz que não quer ficar assim um tempinho com um e largar. Um tempinho com uma pessoa e terminar ali, tá? Ele diz que... E quem, né? Quem infelizmente aconteceu. Ele disse que ele quer uma pessoa ali, quer algo sério, para não trupicar lá na frente. Quer conhecer bem a pessoa para não quebrar a cara. Que ele não vai se precipitar. Quem que usou essa palavra precipitar? Os últimos vídeos aí. Que ele hoje tem os pés no chão.
Pois ele disse que não tirou sarro, não tirou onda, essas coisas, né? O que foi a vontade de Deus ali. Fala que trabalha na serraria, que ganha muito bem, que tem um salário muito bom, que sempre conseguiu sustentar ali, bem dizer, né, a família, que nunca meio que... Ele quis dizer isso no fim do vídeo, nunca dependeu dela pra nada. As pessoas dizem outras coisas. Eu acompanho eles ali, vai de 5 meses pra cá. Esse final aqui também é um cutucão. Sempre ganhei bem na serraria. Tenho um salário muito bom. Sempre ajudei ela. Teve uns comentários dele ali também, né? Que quem segurou as pontas ali no início do casamento foi ele. Todo o vídeo do Nego do Ranço, embora ele se esquive, ele tá certo, ele vai ter... Ele tá correto em tentar evitar, gente, mais polêmicas, tá? Ele tá tentando se afastar das polêmicas, e isso é bom. Porque não adianta a gente ficar dando pano pra manga, tá? Ele que vai ficar nesse olho do furacão, ele que sempre vai ser taxado ali como culpado por tudo que ele decidiu, por ter abandonado, ter saído de casa. Nós não sabemos o motivo ali real, dizem que tem coisas a mais por trás, eu não sei, tá? Pra ele ter saído de casa, ter optado ali pela separação. Mas, assim, é bom que ele realmente comece a ponderar o que ele vai falar, o que ele está falando, o que ele posta, pra ele sair do meio dessa polêmica mesmo, pra ele sair dessa confusão e não ter mais o nome dele atrelado a tudo isso. Principalmente parar de postar, né, coisas ali como ele estava postando. Mas também quando ele faz vídeo, ele pensa uma coisa, tadinho, fala outra, mas a verbalização dele ali é muito notória sobre o que realmente ele quer passar. E é isso, e eu vou ficando por aqui, tá bom? Mais tarde eu venho com algum outro vídeo. Esse aqui eu vou ter que editar, porque ele vai ficar muito longo. Tem algumas coisas aqui que eu vou cortar. Beijo no coração dessa galera maravilhosa. Até a próxima, se ele quiser. Tchau!